Fala galera top, estamos de volta ao nosso canal Curso Top. Eu sou o professor Fio e daremos continuidade à nossa série Top Militares EA com o episódio 4. Então se você ainda não se inscreveu, calma que ainda dá tempo, se inscreve aqui, ativa o sininho e vamos para a vinheta. Neste quarto episódio, vamos falar sobre análise sintática do período simples, sobre dois casos muito importantes, sujeito e complementos verbais. Quando falamos de sujeito, precisamos lembrar que a gente pode classificar como determinado, indeterminado ou oração sem sujeito, ou seja, a oração não apresenta sujeito. Mas quando a gente fala do sujeito determinado, na verdade ele se divide em três tipos: o sujeito determinado simples, composto ou desinicial. Agora, os complementos verbais, a gente está falando dos famosos objeto direto e objeto indireto. E neste episódio vamos tratar sobre questões da prova da EA sobre esses assuntos. Então, galera, na nossa primeira resolução, vamos fazer uma questão sobre tipos de sujeito. Vamos para a questão. Leia e responda. Ele dá três sentenças e a gente precisa identificar e classificar o sujeito e achar, claro, a alternativa que corresponda, respectivamente, cada tipo de sujeito. Então vamos para a primeira oração. Com a eloquência de sua oratória, fez o nobre deputado defesa da reforma da Previdência. 2. Não se dorme bem com um calor insuportável em uma grande metrópole durante o verão. 3. Tempestade forte, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas castigaram a cidade de Rio de Janeiro. Isso constantemente. Veja, para identificar o sujeito, a gente precisa primeiro identificar o verbo do período, da oração que a gente está analisando. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos o quê? Com a eloquência de sua oratória, fez o nobre deputado, já achamos aqui o verbo. Fez. Após achar o verbo, pessoal, o que eu vou fazer? Eu faço duas perguntas, Ou melhor, eu tenho duas possibilidades. Quem ou o que? Eu utilizo uma dessas opções antes do verbo para montar a pergunta. Então eu vou dizer quem fez. Quando eu faço essa pergunta, eu já consigo identificar uma possibilidade de resposta. Quem fez? O nobre deputado. Vejam, essa resposta é o sujeito da forma verbal fez. Então, o nobre deputado fez defesa da reforma da Previdência. Aí, após identificar o sujeito, eu vou destacar o núcleo. Veja, quem realmente fez a defesa, O deputado. Tá? Perceba que aqui deputado é o núcleo desse sujeito. Só tem um núcleo, então sujeito simples. Agora vamos para o segundo exemplo. Não se dorme bem com um calor insuportável em uma grande metrópole durante o verão. O verbo aqui, dorme. Agora, eu vou para a pergunta, só que tem um porém. Quando tem um verbo e ao lado dele nós temos essa partícula ser, que pode ser muitas coisas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ela pode aparecer antes do verbo ou após o verbo. Perceba que ela está antes do verbo por causa da palavra não, que é uma palavra atrativa. E no caso de colocação pronominal, vamos lembrar, quem sabe aí, é um caso de próclise, Ou seja, o pronome oblíquo está antes do verbo. Então vamos lá. Aqui o que a gente tem? Não se dorme bem com calor insuportável. Quando eu tenho a partícula ser, eu tenho duas possibilidades. Ou esse verbo indica uma voz passiva, ou ele está na voz ativa. Se ele indica a voz passiva, significa que essa oração vai ter sujeito, determinado, pode ser simples, composto. Agora, se for uma voz ativa, essa partícula ser, ela vai estar indeterminando o sujeito, ou seja, o sujeito será indeterminado. Então, como que eu tenho que fazer? Eu vou só classificar o verbo. Se o verbo for intransitivo, vou colocar aqui do lado. Se ele for intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação mais a partícula ser, esse sujeito será indeterminado. Então, veja, quem dorme, dorme. Ou seja, não exige complemento, então eu tenho um verbo intransitivo. Mais a partícula ser, sujeito indeterminado. Tudo bem? Agora, para o nosso último exemplo, número 3,
Tempestade forte, transbordamento de rios e deslizamento de encostas castigaram a cidade do Rio de Janeiro. Veja que o verbo está aqui. Aí eu vou para a pergunta, quem ou o que? Nesse caso, o ideal vai ser eu dizer o que castigou a cidade do Rio de Janeiro. Veja que eu tenho como resposta tudo isso aqui. Tempestade forte, transbordamento de rios e deslizamento de encostas. Eu tenho mais de um núcleo. Tempestade, transbordamento de rios e deslizamento. Eu tenho 3 núcleos. Isso significa que esse sujeito não pode ser simples, e sim será composto. Com isso, eu tenho organizado as minhas respostas, eu posso identificar a alternativa. Letra A. Veja que eu posso já eliminar C e a D, porque a primeira é simples, então ficou A e B. Simples, composto, não. Indeterminado, no segundo exemplo, então tenho letra B. Simples, indeterminado e composto, o gabarito dessa nossa primeira resolução. Na nossa segunda resolução, falaremos sobre objeto direto, isso mesmo. Vem com a gente na leitura da questão. Assinale a alternativa em que o pronome nos tem a função de objeto direto. Veja, os pronomes pessoais, eles vão substituir um substantivo ou uma expressão substantivada. Tá? E com isso ele assume a função sintática dele. Nesse caso, a gente está falando dos complementos verbais. E para isso, a gente tem que verificar a regência do verbo, porque é o verbo que vai classificar os seus complementos. Então, veja, o verbo já está destacado, vamos só ler a alternativa. Custou-nos a aceitação da derrota cachapante. Já separei aqui os elementos da letra A, só para a gente poder adiantar, mas nas outras alternativas ainda não fiz a separação, vamos fazer juntos. Então, veja, quando eu faço a regência, eu tenho que fazer a pergunta, custou algo ou alguém, E ver, claro, se precisa acrescentar uma preposição ou não. Então, veja, o que custou algo, que algo foi esse? A aceitação da derrota cachapante. Veja que eu não utilizei preposição para fazer essa pergunta. Custou algo. Então, eu tenho aqui o objeto direto. Só que se custou algo para alguém, perceba que eu vou utilizar uma preposição antes de fazer o uso do pronome indefinido. Então, veja, custou algo para alguém. Esse nos é esse alguém, objeto indireto pelo uso da preposição para, mas também poderia ser preposição a. Custou algo a alguém. Então, a letra A não responde à pergunta. Letra B. Nossos pais escutaram-nos com atenção e paciência. Escutaram, quem escutou, nossos pais, é o sujeito, mas ele não está pedindo. Quem escuta, escuta algo ou alguém. Veja, que ele não está dizendo que ele escutou, e sim que ele escutou alguém. E essa pergunta não exigiu preposição. Veja, nossos pais escutaram alguém. Quem é esse alguém? Nos. Então, eu tenho aqui um objeto direto. Já chega a resposta, enquanto o nos assume função de objeto direto. Mas vamos só falar da C e da D. Disseram-nos que depois da tempestade vem a bonança. Quem diz algo. O que é que ele disse? Vem a bonança, É isso que é o algo aqui. Só que eles disseram algo para alguém. Veja que aqui eu tenho a preposição para aparecendo, que é o nos, ou seja, disseram que vem a bonança depois da tempestade para essas pessoas. Então aqui eu tenho o objeto indireto, aqui o objeto direto. Agora, na letra D, depois de receber a esmola, beijou-nos as mãos em forma de agradecimento. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse nos. Porque veja, quem beija, beija algo. Eles beijaram o quê? As mãos. Só que perceba que esse nos está indicando de quem são as mãos. Ele tem valor possessivo. É como se eu dissesse assim, beijou as nossas mãos. Então, esse nos substitui esse pronome possessivo. Então, ele não vai ser objeto direto, e sim adjunto adnominal. Quando o pronome oblíquo tem valor possessivo, ele assume função de adjunto adnominal. Então, a gente fica aqui na nossa segunda resolução. Ah, galera top! Chegando ao final, mais um episódio sobre resoluções de questões da EA. Mas não fiquem tristes, porque ainda faltam 3 episódios da série Top Militares EA. Então fiquem com a gente, indiquem para os amigos,
comentem e se você também ainda não se inscreveu, chegou agora nesse episódio, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos nessa série Top Militares EA. Coloca a vinheta aí, por favor.